Olá, começando ao vivo pela TV Capital, canal 32, também pela NET, né? Agora no canal 23, nosso muito obrigado a toda a equipe da NET, né? Pelo carinho, pela atenção e também para vocês que nos acompanham pela internet através do site tvcapitalgoiania.com, inclusive, né? Esse site que é atualizado de minuto em minuto e você pode saber tudo o que acontece no Brasil e no mundo e aqui em Goiás através do nosso site. A gente começa o programa de hoje, né, recebendo a visita com muita alegria do ex-secretário de Saúde, ex-presidente do PSDB e agora, né, um articulador político, também uma pessoa com uma vasta experiência política, doutor Antônio Faleiros. Desculpe se em algum momento eu chamá-lo de secretário, mas é pelo hábito. Muito bem-vindo e obrigado pela presença do senhor. Boa noite a todos que estão vendo. É um prazer muito grande estar aqui com você. E lembrando que um bom dia também, né? Que o programa será reprisado amanhã, na segunda-feira, às 7 da manhã. É isso aí, bom dia. Amigo Marcelo Heleno, mais uma vez, muito bem-vindo e obrigado pela presença. Bom dia das dúvidas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia das dúvidas, bom dia. Isso, André, boa noite, Faleiros, boa noite a você, boa noite, bom dia, boa tarde a você, telespectador. É um final de semana que, para mim, soa diferente, né? A política vai deixar de ter algumas previsões, já que Mãe de Iná se foi. Sim. E uma perda mesmo. Acredito que um homem que vai fazer falta nos próximos anos, Dom Tomás Balduino, que teve uma vida toda dedicada à luta em defesa dos mais humildes, especialmente pela reforma agrária, pelo Sem Terra, e nos deixou esse final de semana. Este é o tipo de homem que, principalmente nos dias atuais, é insubstituível. Mas eu falo que o mais importante, né, assim como nós perdemos figuras expressivas, Nelson Mandela e Dom Tomás, o legado que ele deixa, que a gente jamais pode esquecer. Perdemos a figura física, mas a ideia, sim, os princípios, os desejos e o legado que ele deixou, alguém tem que assumir e dar continuidade a isso. Então, falei sobre a questão do Mandela e também, Marcelo, é importante falar sobre a questão de Dom Tomás, que é uma pessoa que eu tive a felicidade de conviver, de entrevistar. Era uma pessoa muito dura, muito firme, mas, acima de tudo, uma pessoa muito humana, justa. E que a gente tenha esse legado. Interessante, posições firmes e uma fala mansa, né? Mas... Agora, são pessoas difíceis de serem substituídas, né? Quer dizer, eu acho que o Dom Tomás é um cidadão que merece o respeito da sociedade goiana pela sua coragem, né? Pela sua coragem e pela dedicação que ele teve às causas que ele defendia, né? Então, desde a época do regime ditatorial, ele lutando pelos menos favorecidos, eu acredito que ele é uma grande perda e a sociedade tem que reverenciá-lo, porque é um goiano que merece todo o respeito de todo cidadão aqui do nosso estado. Nesse aspecto, doutor Faleiros, já vamos começar a falar. Eu me lembro que tão logo, quando assumiu o governo de São Paulo, Mário Covas, para mim, um dos estadistas, como Henrique Santilo, como tantos outros, enfrentou muitas dificuldades, inclusive foi até agredido fisicamente, mas por ser um estadista, ele passou por cima de tudo isso e deixou uma São Paulo saudável para Alckmin, uma São Paulo controlada, e muita gente depois passou a tê-lo como um estadista. Está faltando um estadista no Brasil? Nós temos vários nomes, né? É claro que é difícil você fazer comparações, né? Porque, por exemplo, eu concordo com você, o Mário Covas é um cidadão que a gente acha que dificilmente terá um outro semelhante, um outro com a mesma envergadura, né? Mas nós tivemos pessoas que no Brasil fizeram o seu tempo. E eu acho que foi um período extremamente fértil, que foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Apesar que ele hoje já não tem mais pretensões políticas, mas é um cidadão que fez, né, a mudança para melhor no Brasil, com o Plano Cruzado, com as reformas de Estado,
O problema foi que não deram continuidade. Se desse continuidade, hoje nós estávamos vivendo num país diferente. Não, deram continuidade à política econômica e assistencial, mas, inclusive, desculpe me interrompê-lo, me causou uma certa indignação quando a presidente Dilma, no dia 1º de maio, ela fez o pronunciamento e ela não citou, porque a estabilidade, alguns projetos sociais foram criados no governo Fernando Henrique, e aí no Brasil a gente tem essa coisa de o que é bom, mas é feito pelo adversário, temos que combater e esquecer. Na minha opinião, isso é ruim para a democracia, porque ela deveria dizer 16 anos e não 11 anos. Então, assim, eu me senti não sem paixões políticas, mas na condição de cidadão brasileiro, eu acho que nós não podemos relegar o nosso passado, a nossa história. 16 anos de inflação baixa. Inflação baixa. Mas você vai me desculpar, mas eu acho que não deram continuidade, não. Tiveram ou assumiram, porque não tinha outra maneira de ser, mas, por exemplo, não continuaram com as reformas de Estado. Hoje o Estado brasileiro é extremamente inchado. Não deram continuidade às reformas pretendidas e, por isso mesmo, nós estamos vivendo acima da meta inflacionária. Quer dizer, o Brasil não está crescendo como deveria estar crescendo. Eu acho que se tivesse a continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso, você pode ter certeza que nós não teríamos, de maneira nenhuma, isso que está acontecendo hoje. Quer dizer, inflação alta, pouco desenvolvimento e... Falta de emprego? Até que, no caso de emprego, por medidas paliativas, até que estão existindo, não extrapolou o limite, assim, que a gente pudesse ficar com temor de que tivesse um desemprego em massa. Mas, de qualquer forma, você hoje tem algumas questões que foram usurpadas, né, do cidadão brasileiro. Um exemplo típico que está aí na mídia é justamente a crise que está vivendo a Petrobras. Agora, e olha que essa crise, cada dia mais que aparece fatos novos, demonstram a falta de respeito que tem o governo que está aí, o governo federal, pelo patrimônio nacional. Agora, o eterno presidente Lula é sempre lembrado, saudado como um estadista. O senhor não reconhece avanços nos governos dele, especialmente nos governos dele? Olha, quando o Lula assumiu, ele usou uma frase que estava recebendo uma herança maldita, né? E muito pelo contrário, estava recebendo uma herança bendita. Agora, quem assumiu o governo depois dos 3 mandatos do PT é que assumirá uma herança maldita. Porque o que nós estamos vendo é que deram continuidade a algumas questões, mas em outras não. E por isso mesmo nós estamos aí no cenário internacional, inclusive, os BRICS, né, que são aqueles países que estão em desenvolvimento, apelidados Brasil, Índia, Rússia e a África do Sul, né? O Brasil é o que menos cresce. Então, nós estamos derrapando. E isso, a meu ver, foi falta de uma política mais arrojada, não hipertrofiando o Estado como hipertrofiaram, né? Muito pelo contrário, nós precisamos urgente, isso é uma bandeira que nós temos que defender, de diminuir esse monstrengo que é o Estado brasileiro, de modernizá-lo, de fazer com que ele preste de fato um serviço ao cidadão, ao invés de continuar sendo até atrapalhando a iniciativa privada. O cidadão brasileiro. Agora se fala muito em crise política, crise econômica. Em se tratando de classe política, a que o senhor pertence, eu defendo uma tese de existir hoje muito mais uma crise de gestão. Nós temos governos, no geral, o normal é ser ineficiente, que gasta mal, que não consegue combater a corrupção, não consegue preservar o bem público e distante do cidadão. Qual é o caminho de volta, Falheiros? Pois é, esse é um problema sério. Nós precisamos de ter algumas situações resolvidas, até para ter mais engajamento entre o político e a sociedade. Porque, na verdade, você falou assim, a sua classe. Eu não sou da classe política, eu estou político. Para mim, tanto faz ter poder ou não. Eu sou médico. Agora, de repente, eu posso ser chamado a disputar uma eleição. Político há quantos anos? Mas escuta, por exemplo, normalmente as pessoas identificam mais o político quando eles têm o mandato. Não é? Eu militei na política, independente de ter mandato ou não. Não é? Agora, o que eu acho que precisa de ter é uma reforma política justamente para aproximar mais o político do cidadão. Porque o que é o político?
O político, eu já disse até isso aqui, se não me engano, no seu programa, André. Na realidade, você não pode eleger um promotor de justiça, você não pode eleger um juiz de direito, você não pode eleger um delegado. Quer dizer, todos os cidadãos prestam um concurso que mede a sua capacidade intelectual, não mede o cidadão em si. Agora, o político não. De 4 em 4 anos, o cidadão que está nos vendo, ele tem o direito de eleger o seu político. Então, por que não escolheu melhor? Talvez falte, então, um instrumento melhor para poder a população avaliar mais o cidadão. Então, nós precisamos fazer uma reforma política. Porque do jeito que está, o que acontece? O cidadão não se lembra em quem votou e a partir do momento que o sujeito tem um mandato, ele já não presta mais. E o que não é verdade, porque na verdade, você quando pega um balde de água, igual esses 3 copos aí, elas estão limpas porque o dono daquela vieram estava limpa também. Se estivesse suja, estaria suja. Então, quer dizer, a parte da sociedade que é eleita pela sociedade é de fato o representante legítimo da sociedade. Mas aí, ex-secretário, doutor Faleiros, por que os políticos ele têm essa capacidade de mentir para o cidadão? Vou dar um exemplo muito claro. Nos Estados Unidos, quando houve aquele problema da crise econômica, o presidente Barack Obama foi para a televisão, disse para todo cidadão que a situação era difícil, que o país estava em crise e que precisava do esforço de todos. Nesse último final de semana agora, a economia americana está experimentando um crescimento que poucas vezes experimentou. Porém, aqui no Brasil, os políticos eles têm uma facilidade muito grande de vender uma situação irreal. E às vezes o eleitor acredita e se decepciona. Como eu falo para o senhor, Barack Obama ele foi eleito com a bandeira de que a saúde nos Estados Unidos ela atenderia a todos. Ele passou por cima de tudo e implantou. Quando houve a crise econômica, ele foi para a televisão e assumiu. Aqui no Brasil, igual a presidente Dilma falou, não vamos colocar a sujeira embaixo do tapete. Porque eu acho que já acabou o tapete, né? Penso eu nesse aspecto. Então, essa questão do político lidar com muita facilidade, de forma verbal, e muito pouco com a verdade para com o eleitor, como a gente vê em certos assuntos, inclusive o presidente Lula era mestre em fazer isso. Mas eu acho que a pessoa tem que ficar atenta, porque, por exemplo, você está falando por que político mente. Eu não sei por que mente, porque eu não minto, não. Você pode observar que na minha vida pública de mais de 25 anos, desde o episódio do Sérgio, o problema mais sério que eu enfrentei aqui em Goiás foi justamente o episódio do Sérgio. E veio a imprensa nacional toda, e todo mundo nos pressionando, às vezes, para poder falar alguma coisa que pudesse ser manchete negativa. Porque a imprensa toda estava querendo fatos negativos. Mas, no entanto, nunca ouviu de nossa boca uma inverdade. Sempre a gente falava aquilo que podia acontecer. E o episódio foi debelado graças, na maior parte das vezes, hoje fala-se muito no trabalho da Senem, mas foi graças aos militares e à nossa equipe da saúde que nós conseguimos debelar aquele acidente no primeiro dia em que descobriu-se o acidente. Então, eu particularmente acho que o que a população precisa é isso, é olhar olho no olho dos seus políticos para saber quem é que mente. Pessoas que falam que amanhã vai resolver o transporte coletivo e não resolve, que vai fazer isso e não faz. Essas promessas levianas, isso às vezes é uma das maneiras, um dos motivos pelos quais a população às vezes desacredita dos seus políticos. Mas ainda há muita pessoa séria. É preciso escolher os melhores. E eu falo isso, eu estou eximindo o senhor, porque eu entrevistei... Não precisa eximir, não. Porque... Não, eu entrevistei o senhor enquanto secretário, falamos sobre a questão de Juarez Barbosa, o senhor assumiu que estava havendo uma reforma e que isso traria alguns problemas, compreendeu, entendeu, justificou e disse que depois a situação seria melhorada, quando toda a imprensa mostrava o Juarez Barbosa como um caos. Aí o senhor até disse que, inclusive, medicamentos da ordem de 300 mil, essas coisas, era dado. A questão do Hugo II também, o senhor foi muito enfático em dizer que não ficaria pronto até o final do mandato do senhor, na frente à secretaria. Então, ou seja, em momento algum, o senhor escondeu a realidade. O senhor falou com
muita honestidade e competência. Aproveitando esse gancho do André, uma curiosidade, Faleiros. O senhor continua acompanhando o trabalho da área de saúde, os projetos que o senhor iniciou? Isso porque eu passei em frente ao Hugo 2 nesse final de semana. Parece que a obra física está em fase final, né? Fase final. Eu estou acompanhando, sim, o doutor Alim, que está lá no meu lugar, que assumiu depois de mim. É uma pessoa que também me substituiu da outra vez que eu fui secretário do governo Henrique Santilo. E esse projeto todo nós fizemos junto, é o governo Marconi como um todo e ele como secretário que me substituiu dará continuidade porque o projeto nosso é o projeto político do nosso governo, né? Agora o Hugo 2, por exemplo, ele está já na fase final, inclusive terça-feira agora, depois de amanhã, nós estaremos lá fazendo uma visita ao Hugo 2 a partir das 8h30 da manhã, apresentando à classe, à sociedade de Goiás, o hospital. O prédio está praticamente pronto? O prédio está praticamente pronto, os equipamentos já estão na fase de compra, ele, assim que entregar, já começará o funcionamento, se não me engano, amanhã, segunda-feira, dia 5, né, deve estar começando o chamamento, deve estar abrindo o chamamento da UES que vai administrar o hospital. Então, o Hugo 2, os CREDEX, os AMES, né? Todos esses projetos nós iniciamos. O plano de cargo e salário dos servidores, que eu comecei na minha administração, foi agora mandado para a Assembleia pelo governador Marconi e foi aprovado. Enfim, todos os projetos que nós estamos desenvolvendo estão sendo dado continuidade. O senhor consegue desligar por quê? Pelo compromisso ou porque o senhor é assim mesmo? Desligar como você fala? Desligar dessas questões, dos projetos. O senhor continua, o senhor não é secretário, o senhor não tem obrigação nenhuma com isso mais. Mas deixa eu te contar. Primeiro é que tem 42 anos que eu milito na área de saúde. Então, como médico ou como político da área. E eu quero dizer para você que eu fico muito feliz porque eu dei a minha contribuição no marco da saúde pública de Goiás. Hoje eu posso dizer para todo mundo que está nos vendo que todas as grandes realizações da saúde pública em Goiás foram realizadas, principalmente aquelas de mais alta complexidade, foram realizadas só no governo Henrique Santilo e no governo Marconi Perillo. Isso é um fato. Quer dizer, a rede Hugo toda saiu para mostrar isso, que são hospitais extremamente necessários. O CRER, a rede Hugo e os outros projetos como o CREDEC, como o AME, são coisas que vão marcar profundamente a realidade de saúde de Goiás. O senhor enfrentou muito problema na sua gestão com as OS, que foi a opção que o Estado fez para conseguir administrar os hospitais públicos. E hoje a assistência ao cidadão comum, ela se dá ou pelo Sistema Único de Saúde, na esfera pública, que tem problemas a dar com o rodo, e dentro disso alguns estados têm partido, algumas estruturas têm partido para fundações, para agilizar a gestão, e no caso aqui, seguindo o exemplo também de São Paulo, foi feita a opção pelas OS. Por outro lado, tem os planos de saúde que também cuidam da atenção ao cidadão, mas é uma estrutura privada, tudo mais, que também não funciona a contento. Tem um meio tempo, está na hora de se rediscutir a saúde, o SUS está esgotado, qual o caminho que a gente tem que seguir? Secretário, só um minutinho. A pergunta do Marcelo foi extremamente importante. Essas OS, elas surgiram na Bahia, no governo Jacques Wagner, e vendido como a solução dos problemas da saúde no Brasil pelo partido de Jacques Wagner. Aqui em Goiás, a oposição vê isso como uma falência da saúde. Aí, por favor, só para acrescentar o que o Marcelo falou, pode ficar à vontade. Bom, primeiro é o seguinte, nós temos aqui no Brasil o Sistema Único de Saúde, que é sem similar no mundo, pela sua magnitude. É um sistema que oferece assistência e saúde à população de 200 milhões de habitantes. Então, é preciso aprimorar esse sistema. Mudança, não. Aprimoramento, sim. Agora, tem os planos de saúde que são complementar ao Sistema Único de Saúde. As pessoas que têm condições de ter um plano de saúde preferem, às vezes, ter o seu plano de saúde. O hospital, a meu ver, do jeito que é burocrático o Estado brasileiro, como eu estou dizendo de Estado, estou dizendo os 3 entes federativos, município menos, Estados e a União, eles não têm condições de administrar o hospital. Isso eu não tenho nenhum pudor de dizer isso. Não tem condições de administrar o hospital. Por quê? Porque o hospital, ele mexe com vida. Ali está a paciente que precisa ser socorrido, porque se passar 2, 3 minutos, ele acaba falecendo. Então você tem que ter agilidade.
Então você pode muito bem fazer o que nós fizemos aqui, como você disse, André, fez na Bahia, fazer com que os hospitais nossos sejam administrados em parceria com a iniciativa privada, que é muito mais ágil. E principalmente no caso de uma entidade particular sem fins lucrativos, que são as OSs. Então, quer dizer, tanto aqui em Goiás, quanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto na Bahia, quanto no Pará, quanto no Tocantins, e uma série de outros estados, está ganhando força essa parceria com a organização social, porque o Estado se mostrou incompetente de lidar com a urgência e emergência. Então, vocês nem calculam o sofrimento que nós passamos no primeiro ano do governo Marconi, já que não podia mais fazer compra de equipamentos e medicamentos através de fundo rotativo, que era ilegal e foi proibido pelo Ministério Público, e compras diretas pela administração direta. Eu encontrei outro dia com um coronel reformado da Polícia Militar que foi designado no governo Dr. Alcides, lá para a Secretaria de Saúde, como um expert para poder fazer licitações. Não conseguiu. Ele foi Faleiros, olha, não consegue fazer. Todo mundo tem medo de fazer e decidir num processo, todo mundo manda o processo para um lado e para outro. Conclusão, quando eu cheguei lá, gastava 540 dias para fazer um processo de compra. Como é que você pode, num hospital, esperar 540 dias para comprar uma cibalena, para comprar um melhoral, para comprar uma injeção, para comprar uma luva? Isso não tem cabimento. Então, essa parceria deu certo, André, e eu tenho certeza absoluta que o que o Estado precisa fazer é aquilo que o Estado mais sabe fazer, que é fiscalizar. Você dá metas e fiscalizar. Só um pouquinho, Marcelo. Fazer um pouco de justiça, não é questões partidárias, não. É olhando dentro da visão do cidadão, que às vezes ele vê a notícia, mas não vê a informação. O ex-secretário de Finanças, ele concentrou todas as compras da Secretaria da Saúde na Fazenda. E aí ele dizia o seguinte: estamos economizando porque estamos comprando à vista. Isso aí é uma prática comum, porque se eu tiver dinheiro no bolso, for a uma farmácia e pedir um desconto com o dinheiro, o pessoal vai dar. Agora, se o senhor for dar um cheque pré-datado, ou se o senhor disser, vou pagar quando eu tiver, é claro que as indústrias elas vão cobrar aquele preço que é o preço normal, sem o desconto, porque não tem uma liquidez imediata, não tem o pagamento. Essa concentração na Fazenda que houve no período do governo Alcides, quais foram as sequelas que deixaram para quando o senhor entrou? O senhor falou de algumas, mas queria que o senhor falasse de mais. Desestruturou por completo a expertise da Secretaria de comprar. Então, veja bem, a Secretaria que tinha antigamente uma expertise maior, que fazia compras, ela perdeu isso. Conclusão, passaram ilegalmente as compras dos hospitais a ser feitas pelo fundo rotativo. Fundo rotativo é o quê? É um recurso que se passa, que é legal, mas dentro do limite. Esse limite não era respeitado na saúde. Então, o limite era R$8 mil por ano. Aí na Secretaria comprava-se milhões. Em 2010 foram comprados 26 milhões de reais pelo fundo rotativo. E aí gerou ações e processos em cima de todos os diretores e tivemos que acabar com o fundo rotativo. Aí é que foi a crise. Por quê? Porque voltou a compra para a Secretaria não tinha expertise, não tinha pessoal e não tinha gente que soubesse fazer licitações, além do fato disso que eu acabei de citar aqui, que é o medo que o funcionário tem de apor a sua assinatura num processo sem ouvir 2, 3, 4, 5 colegas para lhe dar cobertura. Esse é um grande problema que aconteceu e que a solução que nós tivemos que achar foi dessa parceria que, diga-se de passagem, é mais econômica. Eu vou dar um exemplo só de um hospital apenas, o Hugo. O Hugo nós gastávamos cerca de quase 9 milhões por mês na administração do Hugo. Com a parceria com a organização social, naquela mesma estrutura, que agora já foi aumentado, mas naquela mesma estrutura pagamos 7 milhões e 800, quer dizer, 1 milhão e 200 por mês de economia. Agora, eu imagino que o senhor tenha até uma obrigação, que eu acho normal, de defender ao SUS, porque o senhor participou da criação do Sistema Único de Saúde, mas o que eu digo é que ele foi bem idealizado, está perto do ideal, mas isso está longe, não tem dinheiro para atender todo mundo, para oferecer essa estrutura, né? Os municípios e os estados estão muito sacrificados. É preciso que a gente tenha força política para obrigar o governo federal, independente de qual partido, a
para as próximas eleições, para que ele aplique pelo menos 10% do seu orçamento na saúde. Os estados, a PEC 29 já foi regulamentada. Mas não foi da forma Não foi colocado os 10% que a gente gostaria que fosse. Então, conclusão, os municípios... Sem o percentual, justamente. Mas foi regulamentada muita coisa boa. Por exemplo, em que pode ser aplicada a saúde? Que antigamente alguns governantes que colocavam tudo quanto saneamento básico em recursos para a saúde para completar os 12%. Hoje não, é bem claro o que pode e o que não pode ser aplicado e colocado, contabilizado na área dos 12%. Então os estados têm que gastar 12% e os municípios 15%. E o governo federal hoje aplica em torno de 5% do seu produto interno bruto em saúde. É preciso de remodelar isso aí. Então, com mais recursos resolve? Acho que não só. Não só o recurso é preciso para resolver, é preciso de fazer uma reforma administrativa no SUS. E é para isso que eu acho que nós temos que lutar na sociedade, até porque existe uma proposta dos 10% que é de iniciativa popular. Então a população está se envolvendo no processo do SUS. Doutor Faleiros, nós vamos fazer um breve intervalo. Rapidinho, Marcelo. Vou fazer uma inscrição para a pergunta. Antes que eu esqueça. O partido do senhor PSDB está pegando no pé do governo federal por conta Petrobras. Eu acho que o papel da oposição é isso mesmo, o papel do Congresso é isso mesmo, tem que pegar no pé e tem que fiscalizar. Só que no meio dessa série de denúncias aí, tem para mim um caso muito mais grave que mexe com o dinheiro da assistência à saúde do cidadão, que é a suspeita de que o Ministério da Saúde começou a firmar convênios com laboratórios privados, no caso aquele do Paraná, que nem registro em vigilância sanitária tinha, para compra de medicamentos para distribuição na população. Se isso estiver faturado, é crime dobrado, corrupção pura e simples e dinheiro que vai afetar, que vai faltar para salvar vidas no país. Por que o seu partido não foi mais a fundo nessas denúncias, pelo menos na vontade de investigar isso? Depois do comercial? Depois do comercial, porque depois do comercial nós vamos falar, afinal de contas, eu sempre digo o seguinte, que o Brasil começa na nossa porta, no nosso município e no nosso estado. Responde essa pergunta do Marcelo e também vamos falar um pouco da política de Goiás, que afinal de contas, se Ulisses Guimarães estivesse vivo, teríamos que saudá-lo, porque está pior do que nuvens no céu, estão mudando a cada nem minuto, segundos. Então, responde essa sua pergunta, Marcelo, sobre o questionamento do porquê do caso Padilha, que apesar de ter assinado, nega, e vamos falar um pouco também sobre o que importa para a gente aqui, que é a nossa cidade, o nosso estado. Um instante só, a gente está de volta. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a visita aqui do ex-secretário de Saúde, fundador do PSDB de Goiás e médico, que todos os dias está aqui na TV Capital, respondendo a pergunta de telespectadores. Eu aproveito aqui, secretário, antes de responder a pergunta do ex-secretário, doutor Faleiros, médico, antes de responder a pergunta do Marcelo, agradeço em público pela generosidade do senhor de dispor de um tempo que eu sei que é escasso na vida do senhor, para vir aqui até a TV Capital responder as perguntas daquelas pessoas sobre problemas de saúde. Então, assim, esse agradecimento público, já que eu já fiz isso para o senhor pessoalmente, insisti para que o senhor viesse, atendeu ao nosso chamamento e engrandece muito para nós ter pessoas comprometidas com a saúde do cidadão que às vezes não tem acesso ao médico. E o senhor vai à casa dessas pessoas, através da televisão, levar até a elas respostas para as perguntas que muitas pessoas têm e não encontram. Então, agradeço por essa gentileza. Eu não me furtaria jamais a um pedido seu, André, até porque, não só em respeito aos telespectadores, mas em respeito a você, que faz um jornalismo sempre voltado para bem informar o cidadão e com a sua formação cristã que você tem. E social, também acho que é importante, claro. Porque falta muito essa questão ainda, falando no âmbito do país, Nós estamos aí com a legião, depois vamos falar sobre isso também,
que são pessoas que estão recebendo benefícios e que vão se aposentar, já estão chegando nos 20 anos, não contribui para a Previdência. E vamos falar sobre esse assunto. Mas o Marcelo, ele disse que ele estava com problema de memória, mas já recuperou a memória. Já recuperei, o tempinho aqui. Então vai lá. Eu quero deixar o médico de lado, voltar ao político aqui, lembrando os tempos de militância, condição, inclusive, de presidente do PSDB aqui em Goiás, liderança nacional. Por que seu partido não está se dedicando à investigação dos contratos denunciados no Ministério da Saúde, Falheiros? Isso é assunto mais para São Paulo do que para o Brasil? Não, eu acho que é assunto para o Brasil, sim. Quer dizer, é muito importante essa questão que está acontecendo no Ministério da Saúde. É importante investigar, sim. Eu não tenho tido contato com o Partido Nacional para poder dizer para você se é uma estratégia do partido para não perder o foco da investigação na Petrobras, para depois, então, voltar a uma investigação no Ministério da Saúde, ou se de fato é porque, como político, o Padilha, candidato lá em São Paulo, ele terá que responder isso publicamente, então vai aguçar muito, mas de qualquer forma, o partido não vai, eu tenho certeza absoluta disso, de perder esse foco, não só da Petrobras, que é uma coisa assim, que é um rombo astronômico, né, que aconteceu ali, perdas enormes de milhões e milhões de dólares por negócios mal feitos na sua própria origem, e depois, se teve algum outro beneficiário, nós temos que investigar, mas enfim, são prejuízos enormes causados à Petrobras, que deixou de ser uma empresa extremamente competitiva, que era líder, 12º lugar, chegou, né, no ranking das empresas mundiais, e hoje está numa situação extremamente complexa, extremamente difícil, graças à incompetência administrativa, para não dizer outras coisas aqui que a gente ainda não apurou. Mas você pode ter certeza que esse foco no Ministério da Saúde, o partido vai também tomar atitude, porque nós não podemos conviver com desrespeito ao patrimônio público brasileiro. Doutor Falheiros, o senhor está pessimista? Com o quê? Não, eu sou o cara mais otimista que você pode Não, mas imaginar. no discurso de 1º de maio da presidenta, todos esses assuntos que o senhor falou, segundo a presidenta, são atitudes de pessoas pessimistas, que não querem ver o Brasil crescer. A gente tem que ter essa postura, né? Eu acho que a presidente ou qualquer outro político, ele tem que ter sempre essa postura de enfrentar de frente os problemas. A gente não pode nunca julgar, eu condeno uma atitude dessa, como ela está falando, porque, na verdade, se há um foco, se há um início de fumaça, você tem que observar se há fogo embaixo. Então, onde há fumaça, há fogo, né? É o que o ditado diz. Onde existe alguma expectativa, onde existe alguma suspeição, alguma suspeita, você tem que investigar. Não quer dizer que vai comprovar que a coisa é verdadeira, não, mas tem que investigar. E isso todos nós temos que ser abertos a isso. O André, olha, eu não quero ser diferente de ninguém. Eu sou um ser humano igual a qualquer um que está nos vendo. Eu fiquei pessimista. Agora, deixa eu só te falar com você. Quando eu fui secretário a primeira vez, a oposição era muito ferrenha e denunciaram várias coisas que estavam acontecendo na Secretaria de Saúde. Eu saí da secretaria e fui para a Assembleia, que eu era deputado, e pedi uma CPI para me investigar. Eu pedi uma CPI para me investigar. Porque eu acho que a coisa mais natural que tem é você escancarar, é você abrir suas contas. É a melhor maneira, a melhor resposta que você pode dar à sociedade é isso. Por que esconder? Se alguém quer esconder, é porque está com medo da verdade. Hoje a oposição é mais suave, Falheiros? Olha, depende da época. Por exemplo, eu acho o PT, por exemplo, um partido excelente para ser oposição. Deu demonstração disso o tempo todo. Foi opositor ferrenho. Agora, como situação, eu acho que não é tão aqui em Goiás, assim. Em Goiás mesmo, a reclamação do então pré-candidato do MDB, o Luiz Rezende, é que os deputados não faziam oposição, a oposição que deveria ser feita na Assembleia. Talvez é porque também não tenha tanto motivo assim para poder fazerem oposição aqui agora. Porque, na realidade, é o seguinte, os partidos de oposição, eles se misturaram tanto que às vezes eles são situação no governo federal e oposição aqui, ou às vezes oposição no governo federal e situação aqui. Então,
fica, de certa forma, até meio complexo para você, para você saber de que lado algumas pessoas estão. Exemplo típico, né? O PT é oposição ao nosso governo aqui e é oposição e a situação a nível nacional. Mas, em compensação, o PMDB é aliado do PT e aliado do governo federal. Então, você às vezes não tem assim um opositor, um partido exclusivo de oposição. Volta e meia a gente ouve aí, a gente conversa com muita gente, né, André? Um ou outro fala assim, olha, o governador Marconi Perillo está com a imagem tão ruim, que ele não sabe se vai ser candidato. O senhor sabe se ele vai ser candidato? Claro que sei. Eu acho que o governador Marconi Perillo tomou uma atitude correta de não misturar a parte administrativa do seu governo com a questão política. Então, ele está deixando para lançar sua candidatura nas proximidades das convenções, justamente para poder dar um foco administrativo, focar apenas na administração do seu governo, fazer e terminar todos os projetos iniciados, aí depois sim dedicar nos 3 meses seguintes a campanha eleitoral. Para quem está assistindo a gente domingo, hoje é 4 de maio. Para quem está assistindo na segunda, é 5 de maio. O senhor acredita que em 30 dias acaba esse estica e encolhe? Não, eu acho que pode ser até dia 28 de junho, quando será a nossa convenção. Porque, na realidade, eu estou falando isso, não é que o governador Marconi Perillo me disse. Eu estou dizendo que, uma análise política, você não tem hoje, na base aliada, um candidato que represente a unidade dessa base aliada, a não ser o Marconi Perillo. Então, ele, querendo ou não, ele praticamente vai ser o nosso candidato. Só que eu acho que ele tem. Acho que ele tem vontade também de fazer mais um mandato. Tem alguém que duvide ou não? Duvide de? Da candidatura de Marconi dentro da base? Dentro da base, não. Palheiro, deixa eu só descontrair um pouco, porque às vezes algumas perguntas são desnecessárias. Eu me lembro que quando João Paulo II morreu, o Vaticano anunciou que ele ia ser colocado no caixão triplo. Aí um repórter foi entrevistar na época Dom Antônio, aí perguntou se ia cortar o Papa em 3 pedaços. Me lembro que quando Collor esteve em Goiânia, o repórter perguntou para ele se ele temia que o irmão de Collor pudesse prejudicá-lo. Aí Collor disse, só se ele reencarnar, porque ele já morreu. Não é muito desnecessário? O governador está a todo vapor, inaugurando obras nos 4 cantos da cidade. Perguntar se ele é candidato à reeleição não é redundante? A pergunta não seria, a chapa já está pronta? Porque quem é o vice, quem pode ser o vice, que Marconi é candidato, isso aí não é claro que ele vai anunciar, mas fazendo uma leitura, tudo indica que sim. Até mesmo o prazo de descompatibilizar já passou. A dificuldade está na montagem dessa chapa, seria o vice, o senador, os partidos, aonde está a dificuldade maior? Porque Marconi é candidato, isso aí é uma questão só dele assumir, e eu acho que ele está até certo, porque se ele assumir agora, aí começa aquela pedição de dinheiro, né, para apoio, essas coisas assim. Vamos falar sobre reforma eleitoral depois, que está ficando a cada dia mais difícil ser candidato, porque está muito caro. Mas primeiro essa questão, que Marconi é candidato é fato. A dificuldade para anunciar está na composição da chapa, e como é que está o trabalho para a composição dessa chapa? Bom, primeiro, só para uma pequena correção, que eu sei que não foi proposital, é que ele está fazendo obra em todos os 4 cantos do estado, e não da cidade, não é? Desculpa, do estado. Eu sei que foi sem querer, mas o problema é o seguinte, a meu ver, você fez uma análise correta do consenso que é a candidatura a governador. Isso, de fato, é isso mesmo. O que você falou é aquilo que também fiz como análise. Não foi Marconi que me falou que tem condições ou não, ou que quer, que tem pretensões ou não de ser candidato. É uma análise correta. A união da base é em torno do nome do Marconi. Correto? Agora, o governador Marconi, para ele não tem dificuldade. Ele já expressou, não é, essa possível chapa, não é, do Vilmar Rocha como candidato ao Senado, o Zé Hélito como candidato a vice-governador. Agora, existem outros partidos que compõem a base, que têm também estrutura, que têm cacife para pleitear cargos nesse tripé.
que eles têm todo o direito, como por exemplo, eu já ouvi representantes do PTB de reivindicar, seja vice ou seja senatória, para algum candidato, algum nome do seu partido. É legítimo isso? É legítimo. Esse é o jogo político que tem que ser julgado. Isso, o tempo limite para isso acontecer são as convenções partidárias. Caiado, e lá nas convenções partidárias, até lá, nós temos que... Caiado está descartado? Pensou igual a mim. Descartado não é o termo. Na realidade, existe uma determinação do deputado Ronaldo Caiado, e ele já me disse isso, inclusive pessoalmente, de sair de qualquer maneira candidato ao Senado, até se for candidato solo, sozinho. Eu acho que uma candidatura solo do governador, do deputado Ronaldo Caiado, vai prejudicar o seu partido, porque provavelmente não fará nem deputados federais e nem deputados estaduais. Então, ele tem dificuldade de fazer uma aliança com o natural, que era o PSD, que eles já estavam em conversação, por causa do veto que houve da Marina Silva. Ele tem dificuldade, a meu ver, de fazer coligação com o PT, porque ele sempre bateu de frente com esse grupamento do PT, historicamente. É o único consenso que tem dentro do DEM é isso, com o PT não tem conversa. E também com o PMDB, se o candidato for, como de fato deve ser, o Júnior Friboi. Porque, na verdade, ele como representante dos ruralistas, dos pecuaristas, que tem como grande entrave o JBS, que é o e com o Marconi tem aquele episódio, né, dos prefeitos, lá no primeiro mandato ainda. Isso dá para superar? A mágoa dá para separar entre Caiado e Marconi ou não? Eu acho que sim. Superar pode ser. Agora, eu acho que dificilmente isso vir a acontecer, até porque nós já estamos menos de 2 meses das convenções, né? E não houve, a meu ver, nenhuma sinalização assim de aproximação. Eu acho que essa sinalização deveria existir por parte do deputado Ronaldo Caiado, como da outra vez existiu, né? Que ele lançou o candidato a vice e fez essa composição política vitoriosa. Agora, do outro lado, Marconi tem hoje 13 ou 14 partidos em volta dele, já anunciaram compromisso com o projeto de reeleição, tudo. Mas não falta também uma referência, um articulador político para Marconi Perillo, até para comandar esse processo, Faleiros? Porque a gente não tem aquela pessoa, fulano de tal é a referência. Na falta do governador, é ele que vai cuidar da conversa política. Marcelo, desculpa, uma coisa que eu detesto. Interromper outra pergunta, mas a gente tem que exemplificar para que o telespectador entenda. Aquele episódio dos policiais militares que foram até o Palácio, não deveria ter um secretário para recebê-los? Né? Os policiais civis. Não deveria ter um secretário e não a polícia militar? E recentemente agora, o caso que houve aqui em Goiânia da questão do lixo, que um membro do governo, né, que era um momento do silêncio, afinal de contas era um problema do município, a falta de um interlocutor oficial, aquela questão do Marcelo que ele está falando, não abre brecha para todo mundo falar, Marconi não fala. Você tinha mais ou menos isso com o Vilmar Rocha, não que ele não fosse capacitado, que ele não tinha a chancela, mas como ele estava na Casa Civil, estava num cargo estratégico do governo, ele carregava uma credibilidade para falar em nome do governo, em nome da articulação, mas hoje você não tem nenhuma referência. Eu acho que tem sim. Veja bem, eu acho até que o grande articulador político e a pessoa que sempre enfrenta as questões políticas de frente é o próprio governador. Sim. Ele não delega muito essa missão, não. Já vi um parênteses, até para tirar um mito aí, que Fernando Cunha era o articulador. Fernando foi sempre um excelente executor. Quem cuidava desse trabalho de articulação era o próprio governador. É o próprio governador. Agora, eu acho que o governador deu uma certa liberdade para o Jaime Rincon. O Jaime Rincon sempre, quando fala, não deixa de estar falando em nome do governo. E ele é uma pessoa corajosa, que tem sempre colocado as posições dele com muita clareza, e apesar que não é oficialmente... Né? Um não tem representatividade nenhuma no meio dessa base. Mas é uma pessoa que sempre fala com respaldo e com credibilidade. Viu? Mas aí dentro do governo. Agora, aí você toca num outro assunto, que é a questão também dos cargos ocupados por pessoas políticas. Né? O Vilmar Rocha, por exemplo, enquanto secretário da Casa Civil,
né, ele, em vários momentos, fez esse tipo de papel, apesar de não ter sido assim, muito constante, né, ele falar em nome do governo. O perfil hoje daqueles que trabalham com o governador, que o cercam, não é sempre de ficar esperando o que o governador vai dizer? Não, isso é uma verdade. O governador Marconi Perillo ele tem uma personalidade muito forte, ele tem uma pessoa que politicamente ele é muito, muito perspicaz, né? Então ele está muito adiante, né, da maioria dos perspicaz seus... e centralizador, não, centralizador, eu não te digo, porque não, mas há necessidade, porque nós estamos vivendo um problema em Goiânia, mas é característica, centralizador. Mas deixa eu lhe contar. Por exemplo, no caso, eu fui secretário dele, então eu posso dizer, né? Ele nunca chegou e exigiu que a gente, tudo que fosse fazer lá, tivesse a tutela dele. Agora, nós estamos falando mais na questão política, porque na realidade eu acho que as decisões políticas, elas que têm que ser mais emanadas do próprio governo. Sim. Mesmo, entendeu? Outro aspecto que a gente fala nessa situação por exemplo, essa declaração de Jaime Rincon, ela soou muito mal, porque para muitas pessoas, Marconi Perillo também é governador de Goiânia e tem trabalhado em Goiânia. Quando ele já fez aquela primeira declaração de que se a prefeitura não tivesse luzes para o Natal, ele colocaria. Agora, quando nós temos um problema do lixo, aí ele diz que vai ajudar. Não parece que o governador Marconi Perillo despreza Goiânia, porque fala-se que em Goiânia Marconi nunca obtém votos superiores aos adversários. Essas falas infelizes, elas não acabam transformando uma situação que não é do governo numa situação que é problema do governo, porque a prefeitura passa por suas dificuldades que foram criadas por elas. Não seria o momento do secretário não falar nada e agir sem alarde? Porque o remédio vira veneno, porque a sociedade, ela entende que o governo tem que cuidar da cidade. E quando ele pudesse agir sem alardear, criou-se entre o cidadão aquela coisa assim de que não é governador de Goiás, é só do interior. Então, assim, volto a reiterar essa situação. Marconi, ele tem uma capacidade muito grande de falar, mas fala na hora certa. Assessores que não têm essa autorização falam em cima da mídia. Aí a mídia, que pode ser favorável ou desfavorável, ela acaba trazendo mais prejuízos do que propriamente aquela sensação de que o Estado está presente na cidade também. Olha, eu não faço essa distinção de capital e interior. Eu acho que o governador Marconi Perillo procurou ser extremamente republicano. Nós fizemos. Mas eu não falo do governador, eu falo da declaração de Jaime Rincon de que ia ajudar Goiânia. Pois é, mas esse é o problema, porque, por exemplo, quando você enfrenta alguma crise, né, quando há qualquer crise em qualquer município que vem e precisa da interferência do governador, esses municípios podem até não ter a caixa de redundância de comentário, não tem, a mídia às vezes não dá destaque, mas aqui em Goiânia o destaque é maior. Mas todos os problemas em todos os municípios que procuraram a solução através do governo, o governador sempre esteve disposto a poder fazer. Aqui em Goiânia não foge à regra. Eu não sei e não vi a declaração que você citou do Jaime Rincon, mas o que eu quero te colocar é o seguinte, é que se há um problema pontual e grave, olha, o que houve de lixo aí é gravíssimo. É grave para a segurança pública, é grave para a própria população independente de saúde. Quer dizer, foram dias e dias que precisou até da interferência do Ministério Público de dar um prazo específico para a Prefeitura resolver o problema. Então, acho que nada mais justo do que o Estado oferecer para poder ajudar. Eu acho isso de uma justiça enorme. Tanto é que, de fato, houve ajuda, não só para Goiânia, mas para qualquer outro município. Na área de saúde, eu posso dizer para você que, enquanto estive lá, quantas vezes foram feitas ações para poder resolver problemas que não eram de competência do Estado. Mas o senhor não foi para a mídia?
A gente anunciou. Anunciou, mas assim... As ações que o Estado estava fazendo em parceria. Eu acho que a divulgação, como eu não vi essa maneira de se falar, não vou julgar aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que não tem nenhum problema você dizer que está fazendo uma parceria com a Prefeitura. Por quê? Porque o Estado tem que demonstrar que não era função dele fazer aquilo e está fazendo porque é o governo de Goiás que se responsabiliza por tudo que acontece aqui no Estado. Doutor, nós temos que fazer mais um intervalo, né? O último intervalo do programa. Depois nós vamos falar sobre um assunto que preocupa. Precisamos de mudanças. E eu sempre falo que a política se muda com políticos. Porque se você retira os políticos, você cria um regime de exceção, totalitarismo e até mesmo a questão aí que nós não queremos voltar a viver. Porém, as últimas demonstrações do TSE foram todas reformas eleitorais que tornaram a cada dia mais cara as campanhas, tanto que, pela primeira vez na história, nós tivemos apenas 1% de aumento de pessoas que entraram para disputar cargos. Nós temos hoje no Brasil algo em torno de 15 mil pessoas que disputam esses cargos e só houve aumento de 1%. Aí a gente queria primeiro essa vivência histórica que o senhor tem de política para analisar, e eu já deixo a pergunta. A eleição, ela se transformou num negócio, acabou a festa, a democracia, onde o cidadão, literalmente, ele exercia seus direitos. Hoje já não pode ganhar uma camiseta, não pode ganhar um boné, não pode já encher isso, aquilo. Concentra-se tudo na televisão, na cooptação, vamos falar do caso do Friboi, e também sobre essa forma como estão levando a eleição no Brasil, que a cada dia se torna mais cara e favorece a quem tem mais dinheiro. As perguntas que ficam para Antônio Faleiros responder para a gente logo depois do intervalo. De volta com o Jornal Argumento, recebendo a presença aqui do Dr. Antônio Faleiro, ex-secretário de Saúde, fundador do PSDB, falando justamente sobre essa questão política. Dr. Faleiros, o senhor já disputou um mandato, já foi eleito. De lá para cá, o senhor falou sobre a presidente Dilma, que no pronunciamento dela, ela disse pelo menos 12 vezes que está fazendo reformas, mas não falou qual, né? Estamos fazendo reformas. Chegou até a pedir voto, falando que precisamos de mais tempo para fazer mais reformas. O senhor que já tem uma experiência política muito larga nessas mudanças do cenário eleitoral, está ficando mais difícil o cidadão participar? Não tivemos nenhuma reforma política, só reforma eleitoral que tolhiu o cidadão de participar desse processo. Eu me lembro que era comum a gente ver pessoas usando camisetas de candidatos, às vezes por paixão, às vezes por necessidade, usava boné, às vezes por paixão, por necessidade, ia a shows caros porque era a pouca oportunidade que o pobre tinha de ter o contato com o seu artista. Hoje, com essas reformas eleitorais, tirou-se a festa democrática, tirou a democracia, tirou tudo, essas mudanças todas do TSE, essa vivência que o senhor teve da campanha que o senhor já fez, para essa campanha de hoje, que está muito cara e vai ser praticamente decidida na televisão. Estou errado em dizer isso? Acabou a democracia, a festa da democracia e virou um negócio a eleição? Olha, de fato, existem distorções, sim. Não é? O voto proporcional, o voto para deputado estadual, para deputado federal, ele, por ser voto proporcional, você pode ter voto no estado todo. Não é? Então, tem pessoas que é legítimo, porque ele tem um nome que passa por todas as regiões do estado. Mas, em compensação,
tem o outro lado da medalha, que são as pessoas que às vezes não tem nada a ver com uma região, determinada região, mas pela força do poder econômico, né, alicia, vamos dizer assim, lideranças, né, através coopta, né? Vamos usar uma linguagem, né, mais... E acabam se elegendo. Eu, particularmente, acho, eu não tenho vivência em loco dos países que têm o voto distrital, mas eu acho que o voto distrital misto, ele já faz com que o cidadão se identifique melhor com o seu candidato. Por quê? Explica primeiro o que é o voto misto, então, porque o cidadão, às vezes, em casa não entende. O voto distrital, na realidade, é isso. Quer dizer, você divide a região do Estado, baseado na população, em regiões, né? E nessa região, ao invés de você votar, escolher proporcionalmente o seu candidato, cada partido só lança um candidato no distrito. Então, a disputa é majoritária. É como se fosse uma disputa nos mesmos moldes que a disputa de governador. Então, para governador, você tem no estado todo só 3, 4, 5 ou 2 candidatos disputando, um por cada partido. Aí a mesma coisa vai se repetir no distrito. Então, no distrito, cada partido escolhe o seu candidato a deputado e ele disputa entre eles. Então, ou você vota no candidato que você sabe ser o melhor, ou você vota naquele candidato que representa melhor o seu partido. Que tem identidade com a região. E esse candidato é por região. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, seriam 2 ou 3 distritos, vamos dizer assim. Então, só disputam voto aqui em Goiânia aqueles candidatos daqui, aqueles candidatos que são conhecidos aqui na cidade. Da mesma forma, lá no entorno de Brasília. Então, lá terão os candidatos do entorno, disputando entre si. Então, eu acho que aproxima mais o candidato do povo e é mais fácil do povo escolher o melhor e ter mais aderência, vamos dizer assim, com o candidato. É a mesma coisa quando você disputa a eleição de vereador em cidade pequena. Eu acho que a população não pode jamais dizer que o vereador não é conhecido. Porque numa cidade menor, numa cidade pequena, todo mundo conhece a família da pessoa, conhece se ele é caloteiro, não é, se ele é mal pagador, se ele já deu cheque sem fundo. Todo mundo na cidade conhece o seu candidato a vereador numa cidade pequena. Tiradas as diferenças, né, de magnitude, é o mesmo que acontece numa votação num distrito. Quer dizer, você tem condições de escolher melhor aquele candidato que já é mais conhecido naquela determinada região. Agora, quando a gente fala voto distrital misto, é porque você pode ter também metade dos candidatos escolhidos dessa maneira e a outra metade escolhida também por votação proporcional, até porque tem determinados candidatos que às vezes não têm uma votação expressiva num distrito, mas tem seu nome conhecido no estado todo, né? Então, você pode misturar as duas coisas para que possa as duas situações serem atendidas e melhorar a representação que hoje nós temos. E pode também, esses outros candidatos, esse voto de Salmito, pode ser também de lista partidária. Quer dizer, o partido faz a relação dos seus candidatos e quem tiver em primeiro lugar na lista dos candidatos seria os mais votados e aquele que seria eleito. No 50%, porque o misto seria 50% para o distrito e 50% no voto proporcional. Ou por lista partidária, ou mas, por voto só para terminar aqui, hoje saiu uma matéria, se eu não me engano, no Globo ou no Estadão, falando que a última eleição para presidente custou 180 milhões. A previsão para esse ano é 250 milhões. Eu não acho, vamos supor, é caro, mas um processo democrático, a democracia ela é cara mesmo. Agora, a gente tem que começar a pensar em diminuição de custos, sim. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um preço que nós pagamos por viver num regime democrático. Pensei que o senhor ia dizer que isso não dá nem um estádio para a Copa. Agora, em relação ao voto, o senhor acredita que ele tem que ser facultativo ou obrigatório? Qual a visão que o senhor tem? Não, eu acho que nós já estamos precisando já do voto facultativo. Eu acho que eleições, muita gente, por exemplo, critica eleições de 2 em 2 anos. Eu acho que tem que ter sim, para a população e cada vez mais se conscientizando da necessidade de votar. Agora, nós precisamos de fazer cada vez mais a educação do cidadão para ele sentir de fato essa opção
por um direito que ele tem, que é o direito de voto. Ninguém pode votar por obrigação. Você tem que votar e consciente de que você está mudando alguma coisa com o seu voto. Se não estiver acontecendo isso, não é? Mesmo assim, é melhor do que você não votar. Mas o voto revisional, o senhor já ouviu falar dele? Não. É a possibilidade do eleitor, durante o mandato de determinado político, rever o seu voto, retirar o apoio, e isso pode gerar lá no futuro, inclusive, a perda de mandatos. Olha, eu acho muito difícil isso aí. Eu preferia a gente optar por uma coisa que eu sempre defendi, que foi o regime parlamentarista, né? No regime parlamentarista, você muda o governo, que não está dando certo, com mais facilidade do que tirar um presidente da República. Nós tivemos a sorte aqui no Brasil, num presidencialismo, que é muito difícil, nós tirarmos um presidente caçar o mandato, fazer o impeachment do presidente. Mas isso é coisa rara. É raríssimo você ver um presidente ser empichado. Então, eu acredito que no parlamentarismo você tem mais facilidade de fazer e convocar novas eleições, de fazer mudanças do gabinete com maior rapidez. Essa modernidade que dá e que traz o parlamentarismo, a estabilidade que traz, eu acho que é muito melhor do que qualquer outro tipo de opção como essa de... Doutor Faleiros, hoje o grande problema dos partidos, inclusive o PT, é o que sofre mais isso. Falta de nomes para apresentar à sociedade. Nomes de pessoas que já tenham feito algo, que já tenham um histórico, que já tenha um conhecimento, uma representatividade. Então, os partidos hoje estão passando por uma falência de nomes. Desculpa, não é Faleiros, é falência. Concorda comigo? Talvez o eleitor, por não haver essa renovação ou por não haver a opção, acaba se repetindo, porque o PT ele tem esse problema. Ele tem voto, mas não tem nome. O PMDB da mesma forma. No PSDB, como é que está esse processo? Olha, eu concordo em parte. Eu acho que os partidos políticos estão muito distantes da sociedade. Isso é uma verdade. Outra coisa é o seguinte, os partidos políticos, na realidade, às vezes são formados à imagem e semelhança do seu criador. A pessoa cria um partido para ele. Ele é praticamente dono do partido. Isso tem que acabar. A legislação precisa ser mais dura com isso. Eu te digo com você com toda sinceridade, eu tinha praticamente o domínio do PSDB aqui em Goiás quando ele começou. Mas eu nunca fiz como presidente do PSDB por 5 mandatos, eu nunca fiz qualquer restrição a pessoas de bem virem para o partido. Outros partidos que começaram quase que na mesma época do PSDB, ou acabaram ou continuam ainda engatinhando, justamente porque as pessoas evitam, né, fazer filiações de pessoas que poderão ter um outro segmento, seguir outro deputado, seguir outra liderança. Então, quer dizer, os partidos têm que ser abertos e fazer campanhas para adesão de novos cidadãos. É preciso que os partidos tenham, quanto mais filiados, melhor, e que ofereça para aquelas pessoas ilustres da sociedade o direito de vir para poder participar do partido. Há uma restrição também, a gente não pode falar também que é só o partido que há uma resistência, né, dos cidadãos de participar dos partidos políticos, né? Aqui mesmo em Goiás, nós vimos há pouco tempo um ilustre cidadão se filiar ao nosso partido, ao PSDB, só porque ocupava um cargo num segmento da sociedade, foi criticado porque não podia misturar a sociedade que ele representa com o partido político. Eu acho isso um equívoco. Eu acho que qualquer cidadão, ele tem necessidade não, ele tem quase que uma... Também não é obrigação, não estou achando o termo certo aqui, mas ele tem que ter essa vontade, essa vontade de participar do partido político, porque só através dos partidos políticos no sistema democrático é que nós conseguimos fazer. Mas não é uma contradição? No começo do programa o senhor disse que juiz não pode participar, delegado não pode participar, o senhor deve estar se referindo a Henrique Tibúrcio, que se filiou ao PSDB. Ele é presidente da OAB. Eu não disse que não pode participar, eu disse que nós não participamos de colocá-lo no cargo. Ele entra concursado como promotor, ou como juiz, ou como delegado, sem a participação da sociedade. A sociedade não coloca ele lá. Ele presta concurso e ocupa o cargo. Já no caso do político, quem coloca o político na cadeira é a sociedade que vota nele. E esse fato que aconteceu recentemente, o abandono do ex-prefeito, ex-governador Iris Rezende Machado,
todo mundo sabe, ficou evidente, ficou claro que houve uma cooptação de membros do partido por parte de Júnior do Friboi, e isso não é segredo para ninguém. Íris disse que, em declaração pública, que não entraria nesse processo de leilão. Grande parte da sociedade, ela não se mostra indignada com a situação igual a essa. E muitas pessoas dizem que a intenção de voto que no primeiro momento teriam, já não terão mais. Estão comemorando e já estão aí com a candidatura de Marconi já com a champanhe gelada, ou esse voto do protesto, ele pode modificar o cenário político que antes já estava quase definido? Olha, eleição, a gente só pode ter certeza da vitória depois de apurados os votos. Eu acho que ninguém do nosso lado tem essa sensação de vitória já assegurada, muito pelo contrário. Todos sabem do quanto é difícil uma eleição majoritária, é preciso ter humildade e é preciso trabalhar. Agora, eu acho que nesse episódio todo aí, André, o que salta aos olhos é o fato de um cidadão como Íris Rezende, que tem uma história política que a gente tem que respeitar, de trabalho aqui no Estado, e, no entanto, saiu de uma disputa alegando que havia fatos não republicanos acontecendo na disputa do seu partido. Eu acho que isso ele está devendo para a sociedade de Goiânia, para a sociedade de Goiás. Ele precisava dar nome aos bois. O que está acontecendo dentro do partido dele, não republicano, que ele teve que sair de uma disputa dentro do seu próprio partido? Foi com medo de perder a eleição pelos meios normais, ou havia meios não tão normais assim que poderiam mascarar o resultado da eleição? Então, eu acho que isso aí tem que ser cobrado mais dele como uma pessoa que tem participado da vida política do Estado ao longo dos anos. Voltamos à sua classe, a classe política, Faleiros. Lá atrás, num processo de escolha de candidatura a Goiânia, disputava dentro da base marconista, Darcy Acorce, Barbosa Neto, Jovair Arantes e Sandy Júnior. No final, o escolhido foi Sandy Júnior. Pelo menos 2 desses pré-candidatos saíram justamente denunciando que a força do dinheiro estava acima da força política. Do dinheiro? Sim. Que os votos do grupo, do colégio eleitoral que estava sendo formado para a escolha do candidato, estava tendo uma banca. Eu, particularmente, desconheço, porque fui eu, como presidente do partido naquela época, que, atendendo a sugestão do governador Marconi Perillo, que fez esse colégio e que nós participamos abertamente, democraticamente. Porque a conversa vem, ela do mesmo jeito que vem, ela vai, tanto é que o senhor nem lembra dessa história, e ninguém dá bola depois, ninguém investiga, parece que faz parte do processo. Não está na hora da classe política mudar esse comportamento? Olha, o comportamento da classe política é preciso que a gente entenda que em todo segmento da sociedade, uns mais, outros menos, pelo fato de estar mais em evidência e mais divulgado. Mas, na realidade, nós estamos falando de seres humanos. Tanto na imprensa que eles dois representam, quanto na medicina, quanto na engenharia, quanto na Igreja Católica, existem os bons e existem os maus. Agora, aparece mais essa negatividade na política porque o cidadão ele fica mais exposto, porque ele é um representante da sociedade, a sociedade tem o direito de cobrar dele. Mas eu não vejo diferença. Seres humanos existem e com todos os seus defeitos e suas virtudes. As virtudes, às vezes, nem sempre aparecem mais, são os defeitos. E é claro que nós temos que corrigir os defeitos. Agora, eu ainda acho que sem uma reforma que aproxime o candidato do eleitor, para o eleitor ter mais dados para poder escolher o melhor, eu acho muito difícil de você ter uma classe política com credibilidade. Eu só quero te adiantar uma coisa. Quando eu fui deputado, nós tínhamos 38 médicos no Congresso Nacional. Olha, eu nunca convivi com colegas tão bem formados e tão corretos quanto os que eu convivi no Congresso.
Então, acho que foram cidadãos que foram bem escolhidos. A maior parte deles, pessoas de muito respeito e de representatividade dentro da classe. O que nós precisamos fazer é que todos os segmentos tenham candidatos com essa estirpe, de serem pessoas boas na sociedade. Para isso, a meu ver, tem que estar bem próximo da sociedade, tem que estar representando mesmo aquele determinado segmento da sociedade. E o que o André está colocando é tão importante, Faleiros. O cidadão é eleito para qualquer mandato, qual seja ele, e chega um momento de dificuldade, o cidadão parece que não se sente na obrigação do mínimo. Não vai dar satisfação para nós, da imprensa, para ninguém, não. É dar uma satisfação para o eleitor, aquele que confiou o voto e transformou esse cidadão comum em seu representante. E eu cito 2 exemplos. Um é aquele deputado do Paraná, o André Vargas, que se desfiliou do PT, não vai participar da próxima legislatura, que ficou sempre na defensiva. Preciso saber do que eu estou sendo acusado. Aí ele dava uma justificativa e essa justificativa caía. E aqui na Assembleia Legislativa, Daniel Messac, com os funcionários fantasmas, que é do seu partido inclusive, ele disse que, não, amanhã eu vou fazer um pronunciamento me defendendo. Esse amanhã não chegou até hoje e ele agora manda dizer pela assessoria que não sabe do que está sendo acusado. Cara, não precisava de uma mudança de postura, dá uma satisfação para aquele representante, para o eleitor. Some-se a isso o caso de Samuel Belchior, naquele caso das pastinhas, né? Que ele ficou ele demorou, ele demorou, mas pelo menos ele foi. Isso. Ele foi para cima e deu a justificativa dele. No caso do Daniel, não, ele está no meio do caminho ainda. Pois é. Aí, veja bem, vamos... eu acabei de falar, de fazer um raciocínio aqui, que você veio me criar um argumento e ainda disse, do seu partido. Ele é um político. Antes de ser político, ele era o quê? Ele era um pastor evangélico. Ninguém fala da origem dele, fala do político. É mais fácil. Fica mais fácil. Então, essa é a diferença que eu quero dizer para vocês entre o cidadão que representa um segmento que, quando vai para a política, ele já passa a ser olhado com outros olhos. Já passa a ser olhado com desconfiança. Então, hoje, qualquer religioso ou qualquer empresário ou qualquer trabalhador que disputa um mandato eleitoral, ele perde aquela identidade que ele tinha com o seu segmento e já vai para ser num outro nível e um nível que a sociedade hoje condena. Por que isso? Ninguém fala, por exemplo, que o trabalhador não presta. Mas lá, no Partido dos Trabalhadores, em qualquer partido, tem trabalhador que representa esse segmento lá no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas. Ninguém fala que o religioso não presta. Não vou colocar em termos de religião especificamente. Mas, quando ele vira deputado, ele já passa a ser olhado com outros olhos. Então, o que nós precisamos é que a sociedade escolha melhor e pare com essa mania de pensar que ninguém presta. Pô, se ninguém presta, é sinal que quem está elegendo também não presta. Porque não sabe escolher. Tá. Doutor Faleiros, o senhor já teve uma experiência como parlamentar, já foi deputado federal. Numa hipótese, vamos assim, essa experiência toda que o senhor acumulou vivendo fora do Congresso Nacional. Se por um acaso o senhor estivesse hoje no Congresso Nacional, qual seria os principais pontos? Eu já fiz essa pergunta às várias pessoas. Se estivessem o poder de decidir, se tivessem o poder de colaborar, o que o senhor diria ao Congresso Nacional, para o Congresso Nacional e para o povo? Bom, primeiro, o seguinte, eu já tenho isso muito claro comigo. Nós precisamos de uma reforma do Estado. O Estado não pode prestar esses péssimos serviços que ele presta ao cidadão. Ele tem que ser um prestador de serviço com eficiência. Então é preciso de diminuir essa estrutura estatal. O Estado não pode continuar esse paquiderme que ele existe. Segundo, o que nós estamos discutindo aqui é melhorar a representatividade. Para melhorar a representatividade, nós temos que fazer uma reforma política. Não tem como não fazer uma reforma política até para isso, porque eu, particularmente, podemos até errar, podemos até que a nossa proposta não seja melhor, mas um voto distrital misto aproxima muito mais o eleitor do seu candidato. Todo mundo lembra do candidato a governador, às vezes, que votou. Ou se, por acaso, não lembra, 100% não lembra, pelo menos uma grande parcela lembra. Mas do candidato proporcional, dos deputados,
praticamente ninguém lembra depois em quem votou. E é preciso de fazer essa proximidade maior para a população ter mais opção na hora de escolher. Depois, especificamente, algumas outras questões, como, por exemplo, verba para a saúde. Eu acho que é importantíssimo nós melhorarmos, aperfeiçoarmos o sistema de saúde do Brasil, que é o SUS, fazendo com que haja mais recursos específicos. A área de segurança é outra questão que tem que ser repensada no Brasil. Por quê? Porque ficou nas costas apenas do Estado, sendo que as fronteiras por onde passam as drogas, por onde passam os armamentos que vão para a mão de bandidos, não são de competência do Estado, dos Estados defender, é da União. Então, a União é que deixa entrar aqui as drogas, porque nós não produzimos droga aqui no Brasil, deixa entrar aqui as armas para poder ir para a mão de bandido. Então, nós temos que repensar a segurança, valorizar mais o policial militar e fazer com que a União também participe para poder financiar o sistema de segurança nos estados. Tá, a minha última pergunta... O senhor se lembra em quem votou em 2010? Claro que lembro. Se arrepende de algum voto? Não, não me arrependo. Não me arrependo. Lembro, inclusive, de quem eu votei para vereador. Mas ele, como político, é uma figura pública. O senhor votou no Demóstenes? Mas deixa eu lhe perguntar com você. Olha aqui, depende do momento. Quer dizer, eu não vou julgar aqui, né, nenhum desses cidadãos aqui, porque eu não tenho esse direito. Mas, por exemplo... o Brasil inteiro tinha uma expectativa enorme em torno do senador Demóstenes. Sim. Então, era uma figura que tinha e que eu acho que ainda tem uma capacidade muito grande. Se o senhor quiser, eu posso lembrar do jornalista Boris Casoy, que falou em rede nacional que se sentia representado pelo Demóstenes. Agora, uma exceção como essa do que aconteceu com ele, não quer dizer que nós vamos julgar por baixo todos esses argumentos aqui de escolha bem selecionada dos nossos candidatos. Doutor Faleiros, uma última pergunta minha, uma última pergunta do Marcelo, depois a consideração do senhor. O nosso sistema eleitoral não teria que mudar? Por exemplo, um candidato, até julho, ele visita o eleitor e, olha, eu sou o André Marques, gostaria de trabalhar por você, parará, parará, parará. Quando é feita a convenção, que registra-se, o André não existe mais, aí o André é um número. E aí você tem que voltar para fazer o mesmo trabalho, dizendo que você já não é mais essa pessoa, você é um número. E o cidadão, pouco, às vezes não dá tempo do eleitor ter isso, aí ele chega na hora de votar... Aí os mais espertos entopem ali a entrada dos locais com santinhos, panfletinhos e todo o trabalho feito de forma séria por um candidato que visitou e depois talvez não teve tempo de dizer, olha, eu já não sou mais o André, meu número é tal, 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 tal. Às vezes o eleitor ele se esquece e quando chega ali na boca da urna, ele pega um pedacinho lá no chão e vota. Por isso que muita gente não se lembra em quem votou. Porque ela sai de casa para votar, aí o primeiro santinho que ela vê na rua, ela vota. Depois ela não lembra nem quem ela votou. Não é uma incoerência você fazer um trabalho com um nome e depois virar um número? Olha, eu acho que não tem como a gente retroceder, não é? A gente já alcançou em termos tecnológicos alguns avanços, e o Brasil está na dianteira, veja bem, é importante salientar isso. Não são todos os países que têm essa votação, que no dia da eleição você já fica sabendo o resultado, porque é tudo computadorizado imediatamente. Então, acho que não dá para poder haver o retrocesso. É preciso que seja cada vez mais divulgado a relação que aquele candidato, né, o João dos Anzóis Pereira, tem um número tal. Então, ele não passa a ser um número, até porque, a hora que você digita o número dele, aparece a imagem do candidato na urna. Mas ele tem que ter o número primeiro. Ele tem que ter o número. Agora, é evidente que tem. Também, se o cidadão tiver dúvida, tem a listagem dos candidatos à disposição dele na urna para poder saber qual o número do seu candidato. Então, é uma maneira, talvez, assim, da gente procurar cada vez mais educar a população justamente para isso, para a população saber que, olha, o meu candidato tem um número, eu vou procurar o número dele, para não ser envolvido na última hora, que isso que você falou acontece muito, mas o cidadão que é
vamos dizer assim, que tem formação, que tem segurança no seu candidato, ele sabe discernir e procurar o número do seu candidato. Eu falo isso, Marcelo, para fazer a pergunta, porque eu já conversei com várias pessoas que não lembravam em quem votava. Falei, como é que você votou? Não, eu fui lá, aí eu vi um santinho lá, peguei e votei. Por isso que eu não me lembro. Isso pode acontecer. Agora, veja bem, aquele problema que nós estávamos discutindo anteriormente, que eu disse para você, da candidatura no distrito, do voto distrital, isso já minimiza, porque é um candidato só por cada partido. Marcelo? É mais fácil lidar com avestruz ou com político? Explica o porquê, Marcelo. O Faleiros foi um dos pioneiros na criação de avestruz aqui. Mas não antes de avestruz master. Vamos falar animais, então, animais irracionais. Mas não com a master, né? Não, porque Não, de maneira nenhuma. Olha, o ser humano é grandioso. É claro que existem as exceções, evidentemente que ao longo do tempo, né, as próprias leis são criadas e aprimoradas justamente porque eles fogem de uma conduta normal, né, de uma conduta que a gente preconiza como aquela que todo ser humano tem que ter. Então, tanto é que existem leis para punir as pessoas que fogem desse rumo que a gente traçou na sociedade. Mas o ser humano, ele é muito mais, não é que seja mais fácil, mas é muito mais gratificante o relacionamento com o ser humano do que com qualquer outra espécie. Eu, particularmente, gosto, né, de ter o contato, de ter calor humano, de ajudar as pessoas. A minha vida inteira foi não só clinicando no consultório, atendendo pessoas, mas depois que virei político, todas as ações minhas são voltadas na área social. Eu nunca fui uma pessoa que na área política tivesse outra função ou tivesse respondendo ou ajudando a não ser na área social, na área de saúde. Fui e participei, inclusive, da criação da lei da assistência social, da lei da Seguridade Social, como membro da Comissão de Seguridade Social. Então, eu prefiro, muitas vezes, ter as dificuldades que tem no relacionamento humano, mas me relacionar com o ser humano. E já desistiu do avestruz? Não, desde quando a Master entrou no mercado, eu não mexi mais com avestruz. Doutor Faleiros, antes de o senhor fazer as considerações, mais uma vez eu torno público aqui o agradecimento, porque o objetivo nosso da TV Capital é um objetivo social, de levar até você o despertar pelo pensar, porque mais importante do que a notícia é a informação. Então você forma a sua opinião a partir do momento em que o que nós falamos, eu, Marcelo, os nossos convidados hoje, o doutor Faleiros, mas eu quero fazer um agradecimento especial, porque somos uma TV de Goiânia, para Goiânia, grande parte da grande Goiânia, e temos a alegria, a satisfação de ter, eu gosto de falar isso, porque hoje são tão poucas pessoas que estão preocupadas com o próximo. Fizemos um debate aqui sobre a questão da segurança pública. Sim. E o Marcelo foi muito feliz quando ele diz que para algumas pessoas o mundo é um umbigo. E o senhor, dessa forma muito generosa, dedica parte do seu tempo a vir até aqui a TV Capital e passar para as pessoas, né, muitas delas que não têm acesso à saúde, esse conhecimento do senhor. Agradeço novamente, isso é um gesto nobre, outras pessoas também fazem isso, e queria que todos pensassem num Brasil melhor, onde não houvesse disputas políticas, o poder pelo poder, e que o povo estivesse em primeiro lugar, da forma que o senhor tem feito aqui, vindo, né, respondido aos e-mails daquelas pessoas que às vezes têm alguma dúvida sobre doença, e o senhor acaba esclarecendo sempre, claro, dizendo que só o profissional médico pode diagnosticar. Mas só o fato de dispensar esse tempo e vir até aqui já é um trabalho social muito importante, o que falta no Brasil. Eu quero agradecer mais uma vez e fique à vontade. Se alguma coisa nós não perguntamos, o senhor queira falar, nós ainda temos 2 minutinhos. Eu que te agradeço, André, agradeço a você, Marcelo Heleno. Olha, o que eu gostaria de dizer finalmente é o seguinte: a população, ela precisa cada vez mais se conscientizar da importância que a pessoa tem para poder escolher os seus candidatos. É claro que, como o Marcelo mesmo disse aqui, e colocou isso em evidência, a gente, mesmo com todos os dados que você tem na mão, às vezes você pode se arrepender. Mas, de qualquer forma, não existe nada melhor do
que um sistema democrático. Então é preciso que a população tenha consciência do seu voto. Não vote por obrigação, vote consciente da necessidade que você tem de mudar a sua cidade, de mudar o seu país, de mudar o seu estado. É preciso que a gente cada vez mais escolha os melhores. Nós vamos conseguir melhorar um dia a atividade política. Não desanime da atividade política. Não diga que não gosta de política. Você pode não gostar de determinados políticos, mas da política ela depende de todos nós. Todos nós, desculpa, dependemos da atividade política. Uma ação política errada vai fazer um grande transtorno para a gente. Já políticas acertadas vão fazer melhoria para a sociedade. Por isso eu acho que toda a população devia votar com mais consciência do seu voto e menos como obrigação. Ok, obrigado. Marcelo, rapidamente, um assunto que a gente não abordou que você queria falar durante a semana? Léo, a semana foi marcada e me impressionou muito com a reação dos ouvintes na rádio pela crise do lixo. Os abraços? Não, antes dos abraços. A crise do lixo... que o tempo está estourado. O que foi o tema e é uma coisa que fica de lição para o gestor público, quando eu falei da crise de gestão. A população elogia ou critica com a coisa feita ou não feita. No caso da crise do lixo, ninguém precisava falar absolutamente nada. Bastava rodar na cidade para saber que a coisa estava ruim, muito ruim, e foi um episódio muito desgastante do ponto de vista político, pela imagem. Tá? Feito isso, agradeço a companhia de todos, diariamente, lá na rádio, Marinha, Razão, Vargas, Agnel, Beth, Arlete, professor... etc. E tal. Professor José Viana, gente que faz junto comigo o programa lá na rádio. E o bom, Marcelo, é que eu ouço o seu programa e eu percebo que cada dia cresce mais a cidadania e a politização do cidadão. Eu acho que isso é importante. Não adianta a gente falar por falar. Eu ouço as pessoas comentando no seu programa e vejo que elas têm um conhecimento político muito grande. E é assim que a gente transforma o Brasil. Não é reproduzindo notícias, é transferindo informações. E no seu programa eu percebo isso. O que eu acho mais interessante é o espaço plural, né? Todos se manifestam, independente sem restrição, qualquer posição política, cada um fala o que quer. E cada um, ouvindo o que quer, ele tira a sua conclusão e faz o seu próprio julgamento. Doutor Spalletti, mais uma vez, muito obrigado. E, para mim, eu acho que, não sei se é uma utopia, mas eu penso que ainda viverei num país onde as disputas políticas, elas estarão bem abaixo do sangramento do cidadão. Porque parece que quem está no poder ou na oposição tenta sangrar ao máximo o cidadão para depois aparecer como o salvador da pátria, de uma pátria que ele mesmo ajudou a destruir. Então, se houver esse fim dessa disputa pela disputa, e que Estado, União, municípios entendam que o cidadão contribui com seus impostos para o Brasil, teremos um crescimento de uma forma muito melhor de viver. Isso chama-se justiça social e cidadania, que eu espero um dia que a gente possa ter aqui no Brasil, né? Pessoas igual o doutor Faleiros, que contribui com a gente, com as suas pílulas, falando sobre saúde, independentemente de partido, qualquer coisa. Marcelo Heleno vindo aqui, de forma generosa e voluntária, participar desse debate. E você que nos acompanha em casa. É um mundo que eu desejo um dia viver nele. Obrigado a todos, obrigado pela participação. Até a próxima. Nós estamos indo embora, voltamos amanhã. A todos vocês, muito obrigado, até lá e fiquem todos com Deus.